Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz. Que bom, estamos aqui mais uma vez, começando um final de semana, sexta livre hoje. Espero que você esteja aí com o seu coração preparado para aquilo que Deus vai falar com você nesta noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá no Salmo de número 23, um salmo bem conhecido. Eu quero aqui ler com você nesse momento. Hoje nós estamos dando uma mudada, voltando ao que nós éramos lá atrás, né? Utilizando aqui, né, o altar, voltando ao que nós éramos antes da pandemia, né? A gente vai retornando aos pouquinhos, é claro, mantendo ainda o distanciamento, respeitando as regras que nos é solicitada, né? Salmo de número 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e a morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Salmo 23 é um salmo do rei Davi, alguém que conhecia muito bem a função de pastorear ovelhas, porque antes mesmo dele se tornar o rei de Israel, ele já era pastor de ovelha, cuidava das ovelhas do seu pai. E mesmo depois, assim mesmo, ele ainda compartilha aqui no Salmo 23 essa experiência, dizendo que o Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso nessa noite? Fala assim para ele: Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Amém? Nada, queridos. Quando o salmista Davi fala a respeito de que de nada ele sentiria falta, né? Ele estava dizendo exatamente que o Senhor é aquele que traz a paz, é aquele que traz o sustento, é aquele que nos fortalece. Mas se nós olharmos para esse salmo, nós vamos encontrar muitas coisas que ele fala: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso fala de perigo, isso fala de situações que às vezes nós enfrentamos e que corremos risco de vida, né? Se nós formos parar para analisar, em muitas situações nós enfrentamos momentos que nós não percebemos, mas Deus nos livra de situações de perigo, né? Então, nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que nós pudéssemos juntos aqui orar ao Senhor, agradecer a Ele por essa oportunidade. Eterno Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelo Senhor estar conosco nesta noite, pela oportunidade de estar aqui com esses amados irmãos. Juntos nós vamos estar aqui adorando, celebrando, ó Pai, declarando que Tu és santo, que o Senhor é poderoso. Pai, muito obrigado por esses amados irmãos que estão conosco aqui nesta noite. Que o Senhor venha liberar da Tua graça, que o Senhor venha liberar do Seu poder sobre cada um nesta noite, meu Deus, trazendo paz, como nós vimos aqui, trazendo alívio, nos guiando, Senhor Deus, de forma tranquila. Que o Senhor venha falar conosco através de cada momento aqui hoje, meu Deus, seja pela palavra, seja pelos louvores, ó Deus, que o Senhor venha trazer essa revelação tão especial nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Levanta sua mão, meu querido, e declara: Senhor, muito obrigado por essa noite, por estar aqui na sua casa. Eu quero te adorar, Senhor. Amém. Aplauda ao Senhor, queridos.
Vamos aplaudir mais uma vez? Amém? O Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor tem algo para sua vida. Amém? Quem que está cansado? Levanta a mão. A semana não tem sido fácil, mas Deus tem algo para sua vida. Amém? Que você possa receber. A partir do momento que você entrou, que você possa receber aquilo que o Senhor tem para sua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor com alegria. Com palmas. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedidos de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Com alegria, vamos lá! Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Senhor, aleluia! Nós te adoramos, Senhor Jesus, com alegria, Pai, que o Senhor possa receber a nossa adoração. Oh, Jesus, que a bênção do Senhor, Pai, venha se estender, Senhor Jesus, das nossas vidas, Pai, através da nossa família, Senhor. Que a bênção venha se estender, Senhor Jesus, sobre a nossa casa, sobre os filhos dos filhos. Oh, Jesus, Pai, que o Senhor venha derramar, Senhor Jesus, a sua bênção, Senhor Jesus, sem medidas, Pai, sobre nós, Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, transbordando, Senhor Jesus, da sua bênção, Senhor Jesus, da sua alegria, Senhor Jesus, do renovo, Pai, do refrigério, Senhor Jesus.
Oh, Deus Pai, vem, Senhor Jesus, ministrar, Pai, sobre nós. Oh, Jesus, a cura, a libertação, Jesus. Venha trazer a paz, Senhor Jesus, o consolo. Oh, Deus Pai, nós entregamos, Pai, no seu altar, Jesus, a nossa adoração, Pai. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. Contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações.
tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Você receba essa palavra nessa noite, que o Senhor é contigo, que Ele é por ti. Quantas vezes nós nos pegamos falando: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, o que eu faço? Deus não tem saída, mas Ele vem e te diz: eu sou contigo, eu sou por ti. Eu derramo a bênção sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre o seu lugar onde você estiver. Eu estou contigo em teu riso, em teu choro. Eu sou contigo, meu filho. Oh, Deus. Oh, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Senhor Jesus, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, por o Senhor estar conosco a cada dia, a cada manhã. Oh, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Continue com seus olhos fechados, igreja. Que o Senhor nessa noite possa nos abençoar tremendamente. Que nesta noite o Senhor possa liberar do poder dele sobre nós. Que nós possamos experimentar a alegria. Que toda sorte de bênçãos venha sobre a igreja neste lugar. Sobre todas as famílias. Todas as famílias que se reúnem aqui, que estão representadas nessa noite. Através dos nossos amados irmãos, que eles possam receber nessa noite. Que eles possam ser poderosamente visitados pelo Senhor. Glória, 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 glória ao Rei dos Reis. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Levanta sua mão comigo, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor declara em Efésios, no capítulo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Que você nesta noite receba sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Levanta a sua mão agora e diga assim: Senhor, eu recebo nesta noite sobre a minha vida, sobre a minha família, todas as bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, queridos. Glória a Deus, amém. Aleluia, Jesus. Antes de se assentar, vira para a pessoa mais próxima e diga assim para ela: Jesus te ama e eu também. Amém.
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que bom, né, amados? Como é bom cantar ao Senhor, não é verdade? Eu gosto de adorar o Senhor com os louvores. Não sou cantor, né? Mas eu gosto de cantar, né? Então que você também tenha esse mesmo desejo. O Senhor não está preocupado com a nossa afinação. É claro que precisamos procurar nos aperfeiçoar, mas nem todo mundo tem o dom de cantar, né? Perfeito. Mas a gente pode abrir a nossa boca e adorar o Senhor, amém? E com certeza o Senhor vai receber a nossa adoração, aleluia. Nesse momento nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Eu quero ler um texto muito conhecido já dos irmãos, Malaquias, capítulo 3, no versículo 10. O calor está voltando, ou melhor, está chegando, né? Eu acho que o frio, pelo menos pelo que a gente subentende, né? Já está indo embora, agora vai mudar as estações e o calor vai estar retornando, né? Espero que também nós possamos, dentro de uma normalidade, possamos estar retornando com as nossas atividades na igreja. Claro que tem todos os protocolos a serem respeitados ainda, mas a gente já está tendo um pouquinho mais de liberdade, né, amados? Espero que daqui a um tempo a gente não precise usar mais máscara, né? É coisa difícil para cantar de máscara, né? Não sei se você tem dificuldade, eu tenho, amados, né? E a máscara incomoda a gente cantar, a gente até mesmo falar, né, um com o outro. Então espero que a gente chegue aí no momento em que nós não vamos precisar mais, pelo menos, né, não utilizar a máscara, né? Claro, guardando o distanciamento, usando a higienização com álcool em gel ainda, né? Mas, na medida do possível, dentro do distanciamento correto, a gente poder pelo menos cantar sem a máscara, né? Glória a Deus. Malaquias capítulo 3, no versículo 10, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Eu sei que existem muitas linhas de pensamentos que instruem ou que ensinam que ninguém deve obrigar ninguém a dar o dízimo. E realmente ninguém aqui está aqui para obrigar alguém a dizimar. Nós não vamos obrigar ninguém a dizimar. Eu entendo que isso é uma atitude que nós aplicamos e que nós colocamos em prática quando nós buscamos obedecer a palavra do Senhor. Buscamos experimentar aquilo que a Bíblia diz para nós, aquilo que nós recebemos através da palavra do Senhor. E o escritor ao Malaquias, ele diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito. Como eu tenho falado sempre, naquela época não existia uma moeda, um dinheiro que hoje a gente tem como nós temos hoje, né? O real aqui, né? No nosso país. Hoje a gente recebe o nosso salário em dinheiro. Naquela época o salário às vezes era pago por as coisas que eles tinham, né? Uma plantação, um animal, alguma coisa nesse sentido. Tinha dinheiro, mas era mais escasso. Hoje todos nós, né, recebemos os nossos pagamentos, os nossos, né, aquilo que nós cumprimos durante todo o mês, nós recebemos na espécie de dinheiro, né? Então hoje nós precisamos desempenhar essa função de sermos dizimistas e também sermos ofertantes. E aqui diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Isso fala do sustento da casa do Senhor, né? A casa do Senhor, a igreja, não só esse prédio físico, mas todo o processo que envolve a igreja, né? Claro, a igreja tem o prédio dela, mas a igreja é um organismo vivo que precisa e tem um papel a ser cumprido na sociedade, né? Uma das coisas que nós precisamos hoje é pregar o evangelho. E pregar o evangelho, amados, às vezes a gente fala assim: é só falar de Jesus. Sim, sim. Mas nós precisamos nos atualizar, né? Buscarmos recursos para fazer esse papel nos dias de hoje.
Eu sempre tenho falado aqui que se fosse Jesus nessa época, ele iria utilizar de todos os meios para pregar o evangelho, né? Eu estava numa visita que nós fomos fazer, eu e minha esposa, eu falei para a mulher, olha, eu entendo que se Jesus estivesse na nossa época hoje, ele ia usar microfone, ele ia usar caixa de som, o que tivesse à disposição para ele, ele iria usar. Por quê? Como que a gente percebe isso? Quando Jesus foi falar com a multidão na praia, não sei se você vai lembrar, Jesus primeiramente entrou no barco e pediu para que levasse o barco até uma certa altura do mar. Você sabe por que isso? Porque geralmente o vento do mar, ele sopra para a praia. Então automaticamente quando você fala, o vento vai conduzir a sua voz para as pessoas que estão na praia. Então Jesus usou de estratégia, foi no barco e falou, leva o barco até tal lugar, e lá ele começou a falar. Então não tinha microfone como nós temos hoje. Então Jesus falava com um certo tom, com a sua voz, e a sua voz era levada pelo vento para a multidão que estava na praia, que elas pudessem ouvir a mensagem que Jesus estava falando. Então, amados, hoje, o que nós temos de recurso? Temos microfone, temos caixa de som, mesa de som, né? Computador, internet, tantas coisas. Mas tudo isso é custo, né? Então, nós precisamos cumprir o nosso papel. Você vai, então, nesse momento, ficar de pé. Você vai pegar a sua oferta aí, o seu dízimo que você separou para o Senhor. E nós vamos orar. Fica de pé, nós vamos estar orando nesse momento. E você depois vai entregar. O irmão vai estar passando aí para recolher a oferta. E você vai entregar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade, por esse momento maravilhoso que o Senhor proporcionou para nós. Nós cantamos aqui, nós adoramos o Senhor, Pai, mas agora nós queremos também ofertar, dizimar ao Senhor. Recebe a nossa oferta, os nossos dízimos, multiplica, consagra, meu Deus, nesse momento. Ó Pai, que esta igreja continue esse processo, esse papel tão importante que nos é, ó Pai, colocado sobre as nossas vidas, que nós possamos fazer, pregar o Evangelho, cumprir, ó Deus, está levando a palavra do Senhor, ó Pai, levando um Jesus vivo, cheio de poder, em nome do Senhor Jesus, amém? O irmão vai estar passando, você vai estar ofertando nesse momento, glória a Deus, aleluia. Assim que você entregar a sua oferta, você pode se assentar, né? Nós vamos, logo após, eu quero dar os nossos avisos, né, para que você esteja sintonizado ao que vai acontecer no final de semana. Amanhã, às 19 horas, aqui no templo, tá? Amanhã, às 19 horas, a IMO Jovem, tá? Às 19 horas. Trabalho dos jovens, mas toda a igreja está convidada a participar aqui conosco desse momento. Às 19 horas também é transmitido pelo canal do YouTube da IMO Jovem, tá certo? Então, às 19 horas. No domingo, nós temos 2 reuniões presenciais, 9h30 da manhã e às 18 horas, tá certo? Então, é importante que você esteja aqui. Chame, convide os seus amigos. Ah, pastor, eu já chamei, mas não importa, continue chamando, né? Continue convidando essas pessoas para que elas possam ouvir a mensagem do Senhor, para que elas possam vir estar aqui adorando ao Senhor juntamente conosco. Então, domingo, 9h30 da manhã e às 18 horas, tá certo? 2 reuniões presenciais, somente a das 18 horas é que nós transmitimos para a internet, tá bom? Então, é importante que você possa estar conosco. Ah, mas eu quero estar nas 2 reuniões. Não tem problema, pode vir, né? Eu continuo ainda com os agendamentos. Ah, pastor, mas já não está liberado? Tá, mas eu gostaria que você fizesse. Não é uma coisa tão complicada, é tão simples fazer um agendamento. Ah, mas por que isso? Porque isso nos ajuda a saber quantas pessoas frequentaram a igreja no final de semana. Quantas vieram na sexta, quantos nós tivemos no sábado, quantos nós tivemos no domingo, né? A gente sabe qual foi o fluxo de pessoa
que circulou aqui na igreja durante o final de semana. Isso é importante para as nossas estatísticas, né? A igreja, nós precisamos estar aí, né? Mostrando e também vendo como que está o processo do reino de Deus aqui, né? A nossa missão, aquilo que nós estamos fazendo, amém? Glória a Deus. Antes de nós orarmos, no final nós vamos estar orando. Você vai colocar diante de Deus os seus pedidos e principalmente nós queremos orar pelo Brasil, né? Estamos aí nas portas de um movimento que vai acontecer no dia 7 de setembro. Nós não sabemos o que realmente vai acontecer. Nós precisamos orar pela nossa nação. Você é brasileiro? Quem é brasileiro aqui? Ué, tem gente que não levantou a mão, então você não é brasileiro, né? O que você é? Você é português, inglês, alemão, chinês e japonês? Não sei que não é, porque você não tem zóio rasgado, né? Amados, você é brasileiro, então você precisa orar pelo Brasil, né? E ser patriota, amar essa nação. Eu amo o Brasil, né? E infelizmente, queridos, nós estamos passando por um momento muito difícil na nossa nação, né? Complicado. Eu não sei como será a próxima geração. Eu fico preocupado com a próxima geração. Os nossos filhos, os nossos netos, como que eles vão agir? Uma geração que hoje não ainda descobriu uma identidade, né? Infelizmente, uma geração que precisa, né, se levantar, mas se levantar de forma a temer a Deus primeiramente, né? Nós precisamos instruir os nossos filhos para que eles possam aí se posicionar. Eu quero nessa noite compartilhar com você algo da palavra do Senhor sobre como que nós devemos, qual é a postura nossa como cristão em meio a tudo que nós estamos vivendo. Como que nós devemos nos posicionar? Eu acho que cabe muito bem para esse momento que nós estamos vivendo, a gente ter uma reflexão dentro desse contexto. Como que eu, cristão, devo me comportar diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós estamos enfrentando? Se nós fôssemos olhar para a palavra do Senhor, nós temos muitos exemplos de pessoas que viveram em épocas distintas, que tiveram atuações diferenciadas. Eu poderia nessa noite, por exemplo, tomar como exemplo a vida de João Batista, que não seria uma realidade para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque João Batista foi aquele que preparou o caminho. Inclusive, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Eu vou ler alguns textos aqui e eu gostaria que você acompanhasse comigo, né? Mateus, no capítulo 4, eu acho que é isso, né? Capítulo 3, capítulo 3, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista. Repete comigo, fala, João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vou parar aqui um pouquinho, preste atenção, olha aqui para mim agora. João Batista, qual era a mensagem que João Batista pregava? Mensagem sobre arrependimento. Ele era muito categórico na sua mensagem. A Bíblia diz que ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele era bem claro na sua mensagem. Queridos, infelizmente hoje nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que nós vamos usar. Eu que sou um pastor, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que eu vou usar no púlpito, porque senão eu posso ser incriminado.
Hoje eu recebi uma mensagem no grupo nosso de pastores da Igreja Missionária Unida, que eu fiquei assim, pensando. Uma igreja, não sei se é da nossa denominação, mas ela foi impedida de registrar o seu estatuto no cartório. Sabe por quê? Porque lá no estatuto constava algo que vai contrário, não vou citar aqui, contrário àquilo que hoje se fala aqui, né, no mundo. E eles foram impedidos, inclusive aquela igreja foi cassada por causa do estatuto, um papel que tinha algo escrito que de repente lá no cartório eles leram aquilo e eles não concordaram, chamaram lá o juiz, sei lá quem foi, e aquele estatuto foi negado. E a igreja não pôde dar continuidade num processo legal de abertura da sua igreja. Veja a que ponto que nós estamos chegando. E nós estávamos ali falando, o Pedro Paulo, pastor lá de Ribeirão Preto, ele falou assim: pastores, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós escrevemos, porque nós podemos ser incriminados pela nossa fala. E é verdade, amados. E se João Batista vivesse em 2021, provavelmente João Batista estava preso pelas suas palavras, pela sua maneira de pregar. Se nós continuarmos lendo o texto, fala assim: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Olha como que ele era. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, e o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Olha o que diz o versículo 7, aqui é que é o ponto crucial da mensagem de João Batista, que eu diria que hoje, provavelmente ele poderia ser preso. Diz assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ele era bem categórico nas suas palavras. Ele tratava os fariseus, ele tratava aquelas pessoas ali como raça de víboras. Agora, irmãos, pensa se João Batista vivesse nessa época agora, em que a gente olha e o pecado está aí, escancarado para todo mundo. Como seria que João Batista iria hoje pregar? Como que ele iria falar? Mas eu entendo que João Batista viveu numa época em que as pessoas procuraram João Batista. Ele não foi no meio da multidão e lá ele chegava às pessoas e apontava o dedo. Não, ele não fazia isso não. As pessoas iam aonde ele estava. As pessoas saíam das suas casas e iam aonde João Batista estava pregando, inclusive os fariseus, inclusive aqueles que eram considerados pecadores entre as pessoas. Eles iam aonde estava João Batista pregando para ouvi-lo falar, né? Alguma coisa tinha nesse homem que chamava a atenção das pessoas, talvez a sua maneira de se vestir, talvez a sua maneira de falar, não sei, eu não vou entrar nessa questão, né? Mas ele era bem profundo. E ele ainda diz assim: deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Olha como era dura a mensagem de João Batista. Ele dizendo para os fariseus: vocês podem até dizer que são filhos de Abraão, mas dessas pedras que estão aqui,
Deus pode levantar filhos de Abraão, menos vocês. Era isso que ele estava falando, irmão. Resumindo as palavras, era isso que ele estava dizendo para aquelas pessoas. Vocês não podem se dizer filhos de Abraão. Era isso que ele estava falando. Mas ele, na sua mensagem, ele fala assim, no versículo 11: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, resumindo aqui, João Batista é alguém que, bem provável que, se vivesse na nossa época hoje, ele seria muito perseguido pelas suas palavras, pela ousadia que ele tinha. Mas o que chama a atenção, como eu falei para vocês, não é que ele ia no meio das pessoas, não, as pessoas procuravam João Batista para ouvi-lo. Aí é que está um detalhe importante. Será que hoje as pessoas estão nos procurando para ouvir a mensagem? E se elas vêm nos procurar, como eu e você estamos levando essa mensagem? Como que nós estamos nos comportando para que as pessoas podem vir para nós? Qual é o meu posicionamento hoje como igreja para chamar a atenção das pessoas? Eu quero também agora ler com você, pensando nessa expressão aqui, abrindo esse leque sobre o nosso posicionamento nos dias de hoje. Eu quero convidar você a ir comigo lá em Provérbios, no capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Lembra que eu falei de João Batista, né? E que realmente ele tinha uma mensagem profunda, uma mensagem que ia de encontro àquelas pessoas. Mas o mais interessante é que elas procuravam João Batista para ouvi-lo. Isso que me chama a atenção na maneira, ou naquela época, as pessoas procuravam João Batista. E não só aqueles que se consideravam seguidores dele. Não, todos, inclusive os fariseus, inclusive os saduceus, inclusive todos os outros que se diziam religiosos, que seguiam outras tradições, procuravam João Batista. Agora, por que será que eles agiam assim? Provérbios capítulo 4, Provérbios 4, versículo 18. Olha o que diz. Provérbios 4, versículo 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as percas de vista, guarde-as no fundo do teu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Guarde muito bem, queridos, esse versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende ou procede de toda a sua vida. Glória a Deus. Amados, como eu falei, nos dias de hoje, talvez nós cristãos sentimos um grande receio de demonstrar um posicionamento firme sobre algumas situações hoje. A gente olha para a Bíblia, como eu falei, como eu dei o exemplo de João Batista, ele era firme nas suas convicções. Ele era determinado, ele estava convicto. Paulo,
quando a gente olha para o apóstolo Paulo, quando a gente olha para alguns dos discípulos logo após, o Pentecoste, a gente olha para alguns daqueles homens, eles eram decididos, firmes na sua posição como cristãos. Mas em momento algum, nós nos deparamos com esses homens vivendo situações em que o seu posicionamento trouxe algum prejuízo para o reino de Deus. Da mesma forma com João Batista e tantos outros. Mas muitas vezes nós, como cristãos, nós temos receio de demonstrar um posicionamento firme sobre alguns assuntos que podem causar algum desconforto e até mesmo algum confronto entre as pessoas. Nesses últimos dias passamos por momentos intensos, como eu falei, momentos intensos em que a igreja está sendo atacada, em que os princípios cristãos estão sendo atacados. É ou não é, irmãos? Eu estou certo ou não? É o que nós estamos vendo hoje, Nesses dias nós estamos passando por essa situação intensa. Como eu disse para vocês, eu não sei como vai ser essa nova geração. Porque é uma geração que está tentando encontrar uma identidade. E como será que nós, que hoje somos exemplo, ou que somos a geração que está terminando, que está passando o bastão para essa próxima geração, como será que nós estamos entregando isso para eles? Por isso nós estamos vivendo momentos intensos, e às vezes nós nos deparamos com situação, como que eu vou agir? Como eu vou me posicionar diante disso? Qual é a minha postura? Como eu vou me postar diante dessa situação? Nesses últimos dias, então, passamos por momentos intensos e o Senhor leva-nos a pensar sobre uma postura radical que revele o que de fato Jesus pensa sobre certas questões, que muitas vezes, pelo fato de serem comuns, são tratadas como algo normal ou natural. Se nós fôssemos olhar, por exemplo, para Paulo, como eu citei aqui, no Efésios capítulo 5, eu não vou ler o texto, mas depois você pode conferir, no capítulo 5, do versículo 8 ao 18, fala, como parte do encher-vos do Espírito Santo. Paulo fala sobre encher-se do Espírito Santo. E talvez um tema hoje nem tanto se falado, nem tanto se pregado nas igrejas, até porque muitas vezes é mal interpretado. Mas nós precisamos, como cristãos nos dias de hoje, nos posicionarmos como pessoas cheias do Espírito Santo. Ah, pastor, então eu vou ficar falando em língua estranha. Não é só isso, irmãos. Falar em língua estranha é algo da manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas ser cheio do Espírito Santo é como nós lemos no livro de Provérbios, é como a luz da aurora que vai brilhando a cada dia na minha vida. E assim eu vou mostrando, eu vou revelando para as pessoas como que eu devo me comportar, ou como elas devem se comportar. E assim, sem agredir, sem contra-atacar, sem causar nenhum problema, nós vamos mostrando para as pessoas como que eu devo, ou como que nós devemos nos comportar, ou como nós devemos nos posicionar diante de tudo que nós estamos vivendo. E mais importante de tudo isso, o próprio Senhor Jesus é o maior exemplo para nós. O próprio Senhor Jesus, ele viveu num tempo em que a nação de Israel estava enfrentando problemas também, não igual ao que nós estamos enfrentando hoje,
Mas o problema que a nação de Israel enfrentava é que eles estavam sendo escravizados por uma nação romana, e eles tinham uma promessa de Deus. Eles tinham uma promessa de Deus sobre a vida deles, e essa promessa ainda não tinha se cumprido, e de repente aparece Jesus, e Jesus começa a pregar a respeito do reino de Deus, e a multidão, aquelas pessoas imaginavam que Jesus seria aquele que viria para libertá-los, e Jesus, de uma forma bem categórica, mas de uma forma bem suave, ele anunciou o evangelho da salvação. Ele se colocou como grande Senhor. Ele levou aquela nação a entender. E todos aqueles que reconheceram Jesus e que entenderam esse mistério de Jesus, passaram a seguir o Senhor Jesus. Jesus, inclusive, quando a gente olha para os evangelhos, a gente encontra algumas expressões quando aqueles religiosos daquela época foram falar, né, com Jesus. Mas espera aí, Senhor, né? Os discípulos de João Batista, eles agem assim, assim, assim. Os seus discípulos já agem diferente, de forma diferente. E Jesus então dá um ensinamento para eles: enquanto o noivo estiver com vocês, é dia de festa. Mas vai chegar uma hora em que vai ser necessário que vocês orem em jejum. Jesus estava falando exatamente da maneira que ele estava anunciando o evangelho. E hoje, queridos, eu quero voltar a ler o texto que o último texto que nós lemos, que diz assim, vou ler novamente: a vereda do justo, ou o caminho do justo. Para ficar mais fácil para você entender, o caminho do justo é como a luz da alvorada. Eu não sei quantos aqui têm o costume de levantar logo de manhã, bem cedinho. Eu levanto 6 horas da manhã, e às vezes o sol ainda não nasceu, ou está começando a nascer, né? Está meio que escuro ainda, né? Mas você olha pela janela, lá começa a surgir uma luz, que ainda é pouca, mas você já tem absoluta certeza que é o sol que está nascendo. Você tem essa convicção, e a luz começa a surgir, e ela vai de uma forma tranquila e gradativa, mas você tem a certeza de que a luz do sol está surgindo. Não sei se você prestou atenção que ele fala assim, que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da alvorada. O meu caminhar precisa ser como a luz da alvorada. As pessoas precisam olhar para mim e começar a entender, né, os passos que elas precisam dar para encontrar Jesus. É isso que o texto diz. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia. Como eu falei, o sol começa a nascer, é uma luz ainda muito pouca, mas você já tem a convicção de que vai chegar uma hora que ela vai clarear. É gradativamente. Assim precisa ser a minha posição. As pessoas precisam entender, mesmo que ainda está meio que pouco claro, mas elas vão olhar para mim e vão entender, não, realmente ele é um cristão. Vai chegar uma hora que eles vão entender. Não se preocupe, você precisa se posicionar como cristão. Vai chegar uma hora que eles vão entender, opa, peraí, agora eu entendo como é o caminhar. Mas eu finalizo com o versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração. O seu coração é a base, né, para que você seja renovado. Porque através do seu coração, quando diz aqui, não está falando dessa máquina que bombeia o sangue para o seu corpo. Está falando da sua vida. Sua vida, né? Guarde o seu coração, guarde a sua vida.
pois dela ou dele depende toda a sua vida, depende tudo. Você precisa guardar o seu caminhar, proteger o seu caminhar, que cada dia vai ser como a luz da alvorada. Queridos, hoje nós estamos vivendo num tempo onde nós precisamos levantar a nossa bandeira como cristãos. Eu sou cristão. Não importa o que vai acontecer, não importa. Mesmo que ainda eles não consigam ver, mas você é um cristão. Levante a sua bandeira e declare: eu sou cristão. Fique de pé, igreja. Levante a sua mão comigo, feche seus olhos. Se você puder nessa noite declarar: eu sou um cristão. Diga comigo, fala: eu sou cristão. Sabe, amados, nós precisamos entender isso. A gente há muito tempo falava: eu sou crente. Crente todo mundo é. Crente significa que acredita em alguma coisa. Nós somos cristãos, aqueles que procuram ser parecidos com Cristo, porque foi Jesus que nos resgatou, foi Jesus que nos purificou, e através de Jesus nós nos tornamos cristãos. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, muito obrigado por essa mensagem, por essa oportunidade, por esses amados irmãos, como eu já orei no início, e quero novamente aqui orar por eles e agradecer, Senhor Deus, por esse momento, Pai. Meu Deus, como é bom, como é agradável estar na sua casa, buscando o Senhor. Ó Deus, que a sua graça, que o seu amor esteja sendo derramado sobre cada um nesta noite. Que esta palavra que nós ouvimos, meu Deus, ela possa encontrar um espaço em nosso coração e ela venha frutificar, ela venha formar, ó Pai, ó Deus, os nossos corações, que nós possamos ser essa luz, que nós possamos ter o nosso posicionamento nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, onde as pessoas estão, ó Pai, muitas vezes sem saber o que fazer, mas que nós possamos ter a mensagem concreta e verdadeira, a mensagem que sara, que cura e que liberta, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a sua mão agora comigo e diga assim: Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nesta noite eu recebo e tomo posse sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos nesse momento orar, como eu disse, nós vamos orar pela nossa nação, principalmente. Aqui tem alguns objetos, nós vamos orar por esses objetos também, que representam algumas vidas. Você vai lembrar do seu pedido, você vai colocar diante de Deus nesse momento, e nós vamos clamar juntos ao Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, por esse momento, Pai. Senhor, nós reconhecemos a sua majestade, reconhecemos o seu poder, reconhecemos o seu domínio, meu Deus, e agora, Pai, nesse momento nós oramos por todos os nossos amados irmãos. Ó Pai, que, ó Deus, o Senhor esteja agora, ó Deus, estendendo as suas mãos, aqueles que estão precisando de um milagre, meu Deus, como nós temos orado, ó Deus, todos os dias, aqueles que estão, ó Pai, hospitalizados, aqueles que estão lá, ó Pai, precisando desse milagre, entra com sua graça, Pai, seja onde for a dor, o problema, Senhor Deus, em qualquer parte do corpo, meu Deus, nós reconhecemos e sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor venha liberar a sua cura, Pai. Aqui sobre essa mesa tem alguns objetos, meu Deus, que está aqui representando vidas, que essas pessoas, ó Deus, nesse momento, elas possam ser tocadas pela tua graça e pela tua palavra, que elas possam ser saradas e curadas nesse momento, meu Deus, libertas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.
Em especial, Senhor, nós queremos orar pelo Brasil. A nossa nação, Senhor Deus, está passando por um período tão difícil, tão complicado, tantas bandeiras sendo levantadas, ó Pai, mas nós queremos levantar a bandeira do Senhor Jesus Cristo, que essa nação pertence ao Senhor, ó Pai. Nós colocamos o Brasil nas suas mãos, que todo principado, que toda potestade que tenha, meu Deus, atrapalhado, nós agora repreendemos em nome de Jesus, que esta nação, Senhor Deus, ela possa cumprir o papel que está, ó Deus, determinado pelo Senhor. Nós colocamos o Brasil nas suas mãos, todas as autoridades, ó Pai, que estão, ó Pai, governando essa nação, meu Deus, protege eles, porque assim a tua palavra nos diz, que nós devemos orar pela nossa nação. Nós entregamos às suas mãos o Brasil. Tem misericórdia, meu Deus, não permita, Senhor Deus, que nenhum espírito de violência, Senhor Deus, venha ao coração das pessoas, mas se tiver que fazer algum ato, que seja algo pacífico, Senhor Deus, ó Pai, que as pessoas possam demonstrar, ó Pai, a sua fidelidade à sua nação, ó Pai, mas, ó Deus, que o Senhor possa direcionar todas as pessoas, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus nós oramos por essa nação, nós entregamos o nosso presidente, ó Deus, os ministros, ó Pai, os senadores, os deputados, os governadores, Senhor Deus, os prefeitos, essas pessoas, ó Pai, que foram eleitas, ó Pai, e que estão ali num cargo, Pai, para governar essa nação, que o Senhor esteja guardando, Senhor, essas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, aleluia, amém, amados. Nós já vamos terminar essa reunião, mas eu quero ainda lembrar, não esqueça, então amanhã nós temos aí o jovem e domingo 2 reuniões presenciais, tá bom? Conto com a sua presença aqui, glória a Deus. Amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo maravilhoso. Que o Senhor venha nos levar de volta para as nossas casas, nos dar uma noite tranquila e um final de semana abençoado de reuniões aqui, Senhor Deus, onde nós vamos proclamar o Teu nome, onde nós vamos celebrar a Sua grandeza, em nome de Jesus. Amém, queridos, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, amém? Deus abençoe a todos, amém? Um grande abraço e até a próxima, queridos.